Breve história da administração financeira. No início do século XX, a administração financeira surge como um campo distinto de estudo, pois até então era vista como parte da economia. No final da década de 1880, com o término da construção das redes transcontinentais de ferrovias nos Estados Unidos, surge o mercado nacional e inicia-se um modelo de consolidação das empresas. Desse processo surgem empresas excessivamente grandes. Com a famosa crise de 29, a administração financeira voltou-se para concordatas e reorganização, liquidez das empresas e regulamentação do mercado de títulos. Presenciamos um número expressivo de falências durante esse período. A década de 70 foi caracterizada pela valoração de medidas que tinham o objetivo de diminuir os riscos de investimento, e logo voltaram-se aos acadêmicos Markowitz, Tobin, Sharpe e Fama, pois o contexto atual no qual estavam inseridos eram de incertezas a nível macroeconômico, como a crise do petróleo que o mundo presenciou em 73. Markowitz observou que o risco individual de um investimento não é tão importante como o conjunto de todos os investimentos de um portfólio. Cada investimento possui um determinado risco e retorno esperado. Porém, se adicionarmos vários investimentos em um portfólio, o risco e retorno esperado, atuando em conjunto, podem se mostrar mais eficientes do que o investimento em isolado. Como diz o ditado, não deixe todos os ovos na mesma cesta. Se você deixar cair, perderá todos os ovos. O KPM é um modelo que mostra o retorno de um investidor aceitaria por investir em uma empresa. É uma abordagem que considera o repentino, inesperado, portanto, está menos suscetível ao risco. Isso não significa estar blindado, mas sim preparado por consequente sofrerá menos riscos. De acordo com o KPM, o risco sistemático é linear, pois consideram o inesperado. É preciso contar com as influências externas dos stakeholders. É necessária uma aplicação de capital para prever possíveis acontecimentos. No entanto, fatores políticos, econômicos e outros podem comprometer também essa atividade. Para os testes empíricos, há o problema de que os erros de medidas em relação com outros efeitos, como fatores industriais. A solução foi de analisar carteira de ações e não de ativos individuais. Isso torna as medidas mais precisas e, para melhorar ainda mais os testes, as carteiras são divididas em carteiras com alto e baixo beta, método consagrado por Fama e McBeat. Jensen notaria que o KPM teria implicações não apenas para examinar diferentes ativos, mas o mesmo ativo ao longo prazo, e com isso criaria o famoso alfa de Jensen. Os anos 80 foram marcados pela alta volatilidade das taxas de juros e por um movimento bastante forte de aquisições e fusões. Em razão deste panorama, o estudo de risco assumiu posição relevante com o desenvolvimento de estratégias complexas de investimento, envolvendo derivativos para evitar o risco. O gerenciamento de risco baseia-se no fato de que se pode usar a matemática para informar o quanto de risco está se assumindo, de forma a ajudar a decidir um preço justo. A fórmula de Black e Scholes diz ao investidor que valor colocar no derivativo financeiro, utilizando 4 variáveis: duração da opção, preços, taxas de juros e volatilidade de mercado. De forma breve, discutimos a mudança na concepção do papel da função financeira nas décadas de 70 e 80, o que requer cuidado, pois deve-se considerar que os conceitos predominantes atualmente são resultados do acúmulo de conhecimento e de experiências anteriores. Partindo dos 3 pressupostos de Watson, a história do pensamento econômico reflete os problemas preeminentes existentes em cada época. Os novos avanços em finanças relacionam-se ao desenvolvimento de teorias e instrumentos em campo correlacionados. Em finanças, a constante transformação sofrida pelas circunstâncias econômicas e administrativas possibilitou dar-se a pouca atenção a certos aspectos ao seu conteúdo em uma determinada época, mas levá-los em consideração em outras. Para as mais informações, aguarde o próximo vídeo.